Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história e algumas informações com você. Durante muito tempo na minha vida, eu ministrei cursos de aprendizagem acelerativa, ou seja, cursos que ensinavam técnicas e estratégia para as pessoas aprenderem de forma cada vez melhor e mais rápido. Na medida que elas iam desenvolvendo suas potencialidades, elas iam aprendendo cada vez mais e mais rápido. Uma das coisas fundamentais no processo de aprendizagem é saber utilizar as ondas cerebrais. Mas primeiro, o que são as ondas cerebrais? O nosso cérebro trabalha ali com várias atividades. Então, na medida que os neurônios vão disparando informações elétricas, o que acontece? Aquele monte de disparos elétricos vai criando, então, um campo eletromagnético no nosso corpo, no nosso cérebro. Por isso que a gente pode fazer o eletroencefalograma, ou seja, por meio do eletroencefalograma, nós podemos ver a atividade cerebral por meio dessas ondas cerebrais que são realizadas ali. E, basicamente, existe aqui, nós vamos falar sobre as 5 ondas cerebrais que mais podem impactar no nosso processo de aprendizagem, mas não só para aprender, mas também no ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho nós também precisamos aprender continuamente e melhorar aquilo que estamos fazendo. Então hoje eu quero bater um papo sobre o que são essas ondas cerebrais e como elas podem nos ajudar a aprender melhor e mais rápido, não só nos estudos, mas também no ambiente de trabalho. Então vamos lá. A primeira onda cerebral que eu quero falar é a onda beta. A onda beta, ela tem ciclos de 14 a 30 Hz, ou seja, ela é uma onda quando nós estamos geralmente despertos. Então significa, igual eu estou aqui agora, provavelmente você aí assistindo a esse vídeo. Quanto mais estresse ou quanto mais coisas estamos pensando em nossa mente, naturalmente vai aumentando o nível de atividade, aumenta os Hertz, então ela fica beta mais alta. Então assim, beta 14 é um beta mais tranquilo. Beta 30 já é um beta bem intenso, ou seja, você já está num nível de tensão, tendência a um pouquinho de estresse. Ou seja, as atividades cerebrais estão a toda na sua mente. Então, geralmente, no dia a dia, nós passamos a maior parte do tempo, quando acordados, em beta. É óbvio que algumas pessoas conseguem desenvolver a capacidade de permanecer durante o dia com outras ondas cerebrais, mas isso requer um pouco de treino e já eu falo mais sobre isso. A segunda onda cerebral é a onda alfa. A onda alfa é quando nós estamos com o corpo relaxado e a mente relaxada. O que significa isso? Diminui a atividade cerebral, ou seja, a gente para de pensar muitas coisas e focamos a atenção em alguma coisa. Por exemplo, às vezes você está lendo um livro e aí a sua mente vai ficando focada só naquilo que você está lendo, ou você está assistindo um vídeo que está muito interessante, sua mente começa a ficar focada naquilo que você está ouvindo e você vai perdendo o foco e a atenção de tudo que estava acontecendo à sua volta. Você fica tão somente naquilo e aí as suas ondas vão equalizando e você vai entrando em estado alfa. Em estado alfa, você está desperto, mas para algumas pessoas, elas geralmente quando entram em alfa, que está ali entre 8 e 13, geralmente o que acontece com elas, Hertz, 8 e 13 Hertz? Elas entram em alfa só quando elas já estão cansadas, então elas se jogam no sofá e aí é que elas vão se permitir entrar em estado alfa. Mas é exatamente aí que está o grande lance para você aumentar a sua capacidade de aprendizagem. Por quê? É em estado alfa que você consegue fazer memorizações incríveis, é em estado alfa que você consegue ter várias ideias, criatividade, a partir dos conhecimentos que você está tendo, que você relaciona melhor a informação. Então qual é o grande lance? O grande lance é você treinar, relaxar o seu corpo e manter a sua atenção focada em um ponto. Meditação é um dos meios de fazer isso. Treinar as técnicas de atenção plena é uma outra forma de você fazer isso. Quem faz skate, surf ou qualquer esporte, tai chi chuan, que você tem que ficar totalmente centrado naquilo que você está fazendo, te desenvolve a capacidade de ficar desperto em estado alfa. Porque a maior parte das pessoas só experimentam, como eu já falei, alfa, já quando estão indo para a sonolência. Ou seja, elas se jogam no sofá, estão completamente relaxadas, relaxa o corpo, relaxa a mente e daqui a pouco elas estão desligando. E a ideia é você estar 100% atento em estado alfa, porque aí você aumenta significativamente as conexões que você faz, porque a sua mente fica mais limpa, está processando menos informações, mais clareza mental, e isso aumenta a sua inteligência, a sua capacidade de fazer distinções e, naturalmente, o seu nível de criatividade. Então, como treinar isso, Gilberto? Entrar em estado alfa? Muito simples. Primeira coisa importante que pode te ajudar é música. Por exemplo, músicas clássicas de 60 batidas por minuto, elas vão ajudando você a entrar em estado alfa.
Músicas bem tranquilas New Age, com som da natureza, te ajudam a entrar em estado alfa. Você fechar os olhos e imaginar uma chama bem no meio da sua testa, imaginar aquela chama ali e ficar durante uns 5 minutos respirando conscientemente, imaginando essa chama no meio, no centro da sua testa, vai te levar para um estado alfa. Você fazer uma contagem regressiva de 10 a 0, imaginando uma luz que desce pelo topo da sua cabeça, a cada número que vai passando, por exemplo, 10 a cabeça, 9 os ombros, 8 o braço esquerdo, 7 o braço direito, e essa luz vai preenchendo as partes do seu corpo conforme ela desce. Quando ela chegar no 0, na sola dos pés, você também já estará em estado alfa. Então, na medida que você coloca toda a sua atenção no agora, em algum ponto específico, em alguma coisa, naturalmente, aquilo vai te trazer um relaxamento físico, porque você está imóvel, e mental, porque parou a tagarelice da mente, a diarreia mental. Então, naturalmente, a sua mente fica com mais clareza. Esse é um momento mágico para você estudar. Então, quanto mais estressado, quanto mais informações você está recebendo do ambiente, quanto mais o seu cérebro tem coisas para processar, menor é a sua capacidade de armazenar informações. Então, por isso que estudar em estado alfa é fundamental para quem quer aprender melhor e mais rápido. Qualquer coisa, você está na sua empresa, no seu trabalho, quer aprender sobre alguma coisa que vai impactar na tua vida profissional, entre em estado alfa antes de você aprender. E aí depois tem a ondas teta. Teta já é um ciclo um pouco mais tranquilo, vai de 5 até 7 Hz. Então, a ondas teta é quando nós estamos já, para a maior parte das pessoas, dormindo e sonhando. Sabe quando você acorda, está quase acordando pela manhã, que você já se mexeu para lá, se mexeu para cá, já abriu o olho um pouquinho, viu que ainda está um pouquinho escuro, aí você volta a fechar e você começa a sonhar? Então, esse sonho, o fato de você estar sonhando assim, um sonho REM, você está em teta. Então, teta, ela é uma onda cerebral que para a maior parte das pessoas, elas só vivem quando já estão dormindo ou, de novo, jogadas no sofá depois do almoço, e aí começam a sonhar. Aquele momento que você escuta o que está acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo você está sonhando, ao mesmo tempo você está dormindo, isso é teta. Obviamente, quanto mais baixo o ciclo, por exemplo, em 4, você vai indo para sono. Quanto mais alto, em 7, você ainda ouve sons do lado externo, percebe alguma coisa que está acontecendo no ambiente, não é? E algumas pessoas conseguem desenvolver a capacidade de ficar 100% atentos em teta. E é incrível, porque a capacidade de processamento de informações, o nível de clareza mental e a profundidade com que a pessoa pensa aumenta muito significativamente. Pessoas que conseguem ficar em ondas teta completamente conscientes começam a ter domínio sobre o seu sistema nervoso central e começa, se estiver baixando bem suas ondas cerebrais, até mesmo dominar o sistema nervoso autônomo, que é o que os yogis geralmente conseguem fazer. E aí você tem as ondas delta. As ondas delta são ondas com menor de 4 Hz por segundo. No estado delta é sono profundo, você perde a consciência do seu corpo. Ou seja, você não sente mais o seu corpo, você não percebe mais o seu corpo. Então, geralmente, quando as pessoas estão aí, para a maior parte das pessoas, elas estão em sono profundo. Mas algumas pessoas que treinam bastante, alguns monges, alguns yogis, eles conseguem entrar em estado delta completamente conscientes, ou seja, eles já não sentem mais o corpo, não se sentem mais como um corpo, apenas no campo de informação, né, no campo de consciência, que a pessoa se dissolve naquilo e fica completamente atenta nesse campo. Agora, isso requer bastante treino. Né? Para a maior parte das pessoas, treinar estado alfa já é um grande exercício. Por quê? Porque elas não conseguem sequer acalmar as suas mentes. Então, acalmar as suas mentes, estado alfa. Você deixar sua mente extremamente tranquila e limpa para poder criar imagens nela e o seu corpo absolutamente desligado e repouso, você está em teta. Quando você perde a noção do corpo e fica atento tão somente ao campo de informação e à consciência, seria estado delta consciente. Isso requer, como eu já falei, algumas horas de voo na sua própria mente. E tem também uma onda chamada gama. A gama é maior que 30 Hz por segundo, ou seja, é um alto nível de processamento mental. Só que é interessante porque em gama nós não estamos vivendo uma situação de estresse. Mesmo ele sendo acima de 30 Hz por segundo, é uma onda em que você tem insights, é quando vem um bloco de informações pronto na sua mente. Sabe aquele dia que você está assim meio tranquilão, de repente sua mente faz e te traz uma ideia pronta, assim, do que você tem que fazer, como que você tem que fazer, já vem até o resultado que vai dar. Você olha para tudo aquilo e fala, nossa, que insight! Então, no momento que você tem aquele insight, que você tem o que é chamado de iluminação, ou seja, uma iluminação, você tem um pico de gama.
né? E algumas pessoas, obviamente, conseguem entrar em estado gama com mais facilidade, também por uma questão de treino. Então assim, ó, as ondas cerebrais existem, estão atuando no nosso corpo continuamente. Mas se você aprender sobre elas e aprender a fazer técnicas e exercícios para gerenciá-las, você pode aumentar e muito a sua inteligência para resolver as situações do dia a dia, encontrar soluções para as situações que você esteja vivendo, buscar respostas em você mesmo, sobre você, sobre o comportamento, sobre a sua vida, sobre de onde vêm alguns pensamentos e intuições em você. Então você começa a ter mais chances de aprender sobre você na medida que a sua mente fica limpa. E ela fica limpa a partir de alfa, ela começa a limpar a partir de alfa. Então, qual é o treino? O treino é você começar a encontrar alguma técnica que funcione para você, quer seja respiração, quer seja meditação, quer seja o Tai Chi Chuan, ou seja, qualquer coisa que você possa fazer para ficar absolutamente concentrado em apenas uma coisa. Pode ser numa música, desde que ela seja tranquila. Porque se a música disparar um monte de imagens na sua mente, você foi para a beta novamente. A questão é acalmar o corpo, acalmar a mente e deixar apenas a consciência observando o que vai acontecer. Nesse estado, o teu nível de retenção é altíssimo. Então era isso, essa era uma das técnicas que eu compartilhava com os alunos, principalmente para quem estava estudando para passar em vestibular, quem estava estudando para passar em concurso, e executivos que estavam vivendo um momento que eles tinham que se preparar, lidar com grandes mudanças, porque onde tem muitas mudanças dentro de uma empresa, implantando sistemas, fazendo mudanças de posição de mercado, a pessoa que acabou de mudar a área que ela atua dentro da organização, como ela tem que aprender muitas coisas em um pouco espaço de tempo, é fundamental ela reservar momentos para treinar o seu cérebro e equalizar as ondas em estado alfa. Te espero aqui quarta-feira que vem, um novo assunto, um novo vídeo, um novo tema. Até lá, tchau, tchau!